Olá, tudo bem? Bom, Fabiano Benassi aqui. E hoje eu quero falar sobre uma palavrinha muito utilizada hoje em dia, em vários momentos. É uma palavrinha que ela tem vários significados, dependendo do contexto que ela se insere. E ela está relacionada com algo que você tem dentro da sua mente, algo que faz você, se você tiver mais, executar as coisas de um jeito com mais assertividade, com mais qualidade. Se você tiver menos, faz com que você execute as coisas muitas vezes de um jeito não tão bom, né? E também, acho que eu tomei uma picada agora aqui na mão, e também faz com que você entenda ou reflita sobre determinadas coisas dentro de você. E essa palavrinha, né, essa qualidade é o que a gente chama de consciência. O que é esse raio dessa consciência? O que a gente pode dizer que tem consciência ou não tem consciência? O que significa ter níveis de consciência? E quando a gente começa a praticar yoga, a gente acaba ouvindo muito essa palavra consciência. Consciência é uma palavra que ela designa várias coisas. Quando a gente pensa em consciência num termo mais genérico, a gente está dando um significado para consciência relacionado a conhecer. O quanto você conhece alguma coisa significa que você tem consciência em relação àquilo. Então a consciência está relacionada muitas vezes com o conhecer. Eu conheço determinadas coisas, então eu passo a tomar conhecimento, né? Então eu conheço algo sobre aquilo. Então isso é uma forma de perceber a ideia de consciência. Outra forma de perceber a ideia de consciência é a sua capacidade de perceber. Então a sua percepção, o seu nível de percepção, a quantidade a sua sensibilidade para perceber as coisas, a gente pode dizer que está relacionado proporcionalmente com o seu nível de conhecimento, que tem um pouco, claro, de relação com o nível de conhecimento, né? Então você vai identificar, por exemplo, alimentos diferentes, sabores diferentes, à medida em que você vai experimentando e adquirindo conhecimento, e aí isso te dá uma percepção melhor sobre determinadas coisas, o que tem qualidade, o que não tem qualidade, né? Você passa a ter uma alimentação de deixar de ter uma alimentação mais pobre para ter uma alimentação mais saudável. Você tem que experimentar novas formas de alimentos, novas formas de fazer os alimentos, né? Novas opções para você comprar esses alimentos. Você tem que descobrir como o seu corpo reage a esses alimentos, como que você reage a esses alimentos, né? Como que se é algo que você gosta, que você não gosta, né? Você vai comer mesmo se você não estiver gostando, enfim. Então você vai adquirindo esse conhecimento. Só que eu quero falar uma coisinha ainda mais profunda aqui, tá? Consciência, ela está relacionada com uma coisinha muito importante, tá? Que é a sua capacidade de decisão, a sua capacidade de escolha. Quanto maior é a sua capacidade de escolha, maior é o seu nível de consciência. E aí você também pode relacionar com conhecimento, com percepção também. Mas, às vezes, é só a sua atenção que está sendo colocada no lugar certo para que a sua capacidade de escolha seja maior. Vou dar um exemplo de alimento de novo. Você é uma pessoa que nunca se preocupou com o que você come exatamente. Você sempre comeu ali, almoçou, jantou, né? Sei lá, se você trabalha, às vezes você almoça num restaurante, e aí em casa você come a sua janta, come comida que você comprou no mercado, ou faz a sua comida, enfim, né? Você tem lá a sua rotina. E aí você, de repente, eu dou aula em academia, você entra numa academia. E aí você começa a mudar a sua alimentação, você começa a ter uma alimentação ainda mais saudável. O que é essa vamos definir aqui saudável dentro de academia? O que é? É você comer no momento certo, né? Então você ter... Sai, mosquito!
Você tem o momento certo para você comer, o horário certo, né? Então, se você, dependendo do seu treino, do seu objetivo, você vai usar aquela alimentação que você vai comer de 3 em 3 horas, né? Ou de 2 em 2 horas, enfim, né? Depende do seu objetivo, né? Do seu corpo, de uma série de fatores. Você vai provavelmente diminuir ali níveis de açúcar, de sal, né? Você vai comer, se você vai fazer um treino assim para ficar forte, vai aumentar o nível de proteína, né? Então isso para um treino típico de quando você entra na academia, né? Algo mais comum. Você vai comer mais legumes, salada, né? Vai aumentar a sua qualidade, vai evitar comidas industrializadas, né? Então algumas coisas são meio óbvias, né? Então você para de comer industrializado, sua alimentação já vai melhorar pra caramba, né? Qualquer alimento industrializado, por mais saudável que ele possa parecer, quanto mais natural, melhor. E aí, para que isso seja executado, você precisa tornar a coisa consciente, ou seja, você precisa trazer para a sua consciência aqueles processos necessários para que você faça acontecer aquilo. E isso, para acontecer, precisa de quê? Atenção. Se você começa a fazer alguma coisa e você dispersa, você perde o foco, aí não dá certo. É simples, né? E é meio óbvio o que eu estou falando, mas quanto mais foco você tiver para fazer determinadas coisas, maior vai ser o seu nível de consciência. Isso é importante porque a gente deixa a nossa mente se dispersar para coisas que não são importantes. Então, usando agora um foco mais interno, né? Você vai controlar suas emoções, você vai controlar o seu comportamento, você vai controlar suas reações. Para que você faça isso, é importante que você tenha foco, você tenha atenção. Então você decide para onde você vai colocar a sua energia. Você decide para onde você vai colocar a sua capacidade de realizar as suas ações. Então, para isso você precisa ter, de novo, foco, precisa ter atenção. E o que é atenção? Atenção é o esforço físico do seu corpo, né? Então seu esforço de músculo, né? De movimento, é o seu esforço mental, então os seus pensamentos, né? Suas emoções, tudo aquilo que você vai, as suas ideias, né? As suas visualizações, né? Então você vai visualizar, tudo isso também está relacionado com o foco da sua atenção e o seu coração. Todos esses 3 elementos eles estão direcionados para um único objetivo, que é aquele objetivo em que você decidiu colocar consciência. Dando mais um exemplo, só para encerrar esse vídeo. Eu começo a minha prática de yoga. Eu geralmente gosto de começar a minha prática de yoga, não é sempre que eu faço isso, mas na grande, esmagadora maioria das vezes, eu gosto de começar como um momento, fazendo um aquietamento, fazendo um momento de introspecção. Por que eu faço isso? Se a pessoa chega na minha aula, às vezes veio correndo do trabalho, é aquele negócio do trânsito, e a aula tem um horário fixo, às vezes é um horário assim que fica apertado para ela, e ela chega lá esbaforida, né? Às vezes passou um dia corrido, um dia tenso, enfim. E eu quero quebrar aquele padrão que a pessoa chegou, aquela energia que a pessoa chegou na aula, eu quero quebrar esse padrão para que ela entre na aula de um jeito em que ela esteja presente na aula. Não fique pensando, e como é que foi meu dia? Não consegui fazer isso. Briguei com meu chefe. Não quero que ela fique pensando nisso. Eu quero que ela esteja presente lá. Então eu paro, né? A pessoa senta, fecha os olhos e respira profundo. Começa a respirar profundo. Faz um aquietamento. E aí o que você precisa para fazer esse aquietamento? Você precisa trazer para a sua consciência, ou seja, você precisa prestar atenção na sua respiração. Então você inspira, solta o ar devagar, né? E aí inspira, solta o ar devagar. Caramba, vai aqui do lado agora. E aí esse momento de pausa, esse momento de introspecção que eu faço na aula, eu
faz com que a respiração, que era automática até aquele momento, comece a se tornar consciente, ou seja, ela escolhe como vai respirar e não ela fica solta seguindo um processo mais automático. Então você passa de algo que está automático, inconsciente, ou seja, seguindo o seu samskara que eu falei no outro vídeo, e passa a deixar a coisa consciente, ou seja, você decide, escolhe como aquilo vai acontecer, quanto de energia você vai colocar naquilo. Então é isso, eu já vou terminar esse vídeo. Para um pouquinho agora e começa a prestar atenção nas suas ações do dia a dia. Observa se você está fazendo isso de uma forma plena e consciente. Você vai perceber a diferença na hora quando você estiver fazendo de uma forma plena e consciente ou superficial. Ou se você está fazendo isso de um jeito sendo automático. Então é isso aí. Muito obrigado. Namastê.